A paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Douglas Batista, presidente da Assembleia de Deus de Missão no Distrito Federal, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e comentarista de lições bíblicas da classe de adultos da CPAD. Neste primeiro trimestre de 2026, estamos estudando acerca da Santíssima Trindade, uma doutrina fundamental da fé cristã. Hoje vamos estudar a lição de número 2, que tem como título O Deus Pai. Ora, como foi dito na lição de número 1, a doutrina da Trindade é um mistério revelado e central da fé cristã. Um só Deus que subsiste em três pessoas coeternas, consubstanciais e distintas. Um único Deus em essência, em ousia, o termo grego que já foi explicado aqui na lição de número 1. E agora, a lição de número 2, nós vamos tratar sobre a pessoa do Pai, o Deus Pai, em três tópicos. A identidade de Deus o Pai é o tópico 1. O tópico 2, o Pai revelado em Cristo. E o tópico de número 3, a pessoa do Deus Pai de um modo específico. Vamos então ao tópico de número 1, a identidade de Deus Pai. Primeiro, o Pai é o único Deus verdadeiro. Veja só, aqui nós temos a expressão judaica chamada de Shema, onde em Deuteronômio 6:4 está escrito: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa expressão é monoteísta. Há um único Deus. E esse termo, Deus Pai, não é então apenas um título, mas expressa a universalidade do senhorio do Pai, reafirmando a unidade do corpo de Cristo. Veja o que diz a Escritura, Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Quer dizer então que Deus, o Pai, é transcendente, ou seja, ele é sobre todos. Ele é ativo, ele é por todos e ele é imanente, ele está em todos vós. E Cristo reforçou então essa titulação de Deus o Pai quando disse meu Pai e quando ensinou os discípulos a orarem, Pai nosso que está nos céus. Mateus capítulo 6 e o versículo de número 9. Portanto, a paternidade de Deus, o Pai, revela um relacionamento íntimo, real, pessoal e transformador. Nós, os crentes, não nos aproximamos diante de um Deus distante, mas diante de um Pai amoroso que deseja ter comunhão conosco. É por isso que Paulo disse em Romanos 8:15, que nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, Deus o Pai. No subponto 2, o Pai é a fonte da divindade. Significa dizer que o Pai é a fonte eterna e absoluta da divindade, sendo ele a primeira pessoa da Trindade. Agora, é importante entender isso. A primeira pessoa da Trindade não está em ordem de hierarquia, mas em ordem de prioridade ontológica. Essa expressão ontológica, ela fala do ser, da existência do ser. Ou seja, Deus é eterno por si mesmo. Ele não tem princípio. Ele não tem fim, ele não tem começo, ele não tem término.
ele sempre existiu e sempre existirá. Veja o texto que nós temos em João 5,26, o que disse Jesus sobre isso. Ele disse, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Significa então que a vida divina não foi recebida e nem derivada de algo exterior, mas é inerente. Deus é autoexistente, um atributo exclusivo da divindade. E o texto que citamos de João diz que Jesus também é autoexistente. Ele também é eterno, ele também é Deus. O Pai age por meio do Filho e do Espírito. É o terceiro subtópico. Aqui nós vamos entender que, ao designar Deus como Pai, a Escritura não apenas identifica a função dele dentro da Trindade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam de modo inseparável. Essa ação conjunta não sugere qualquer subordinação hierárquica. O Pai não é maior que o Filho e o Filho não é maior que o Espírito, mas é uma distinção funcional no plano da revelação. A ação do Pai é inseparável da ação do Filho, que é inseparável da ação do Espírito. Como explica o apóstolo Paulo, preste bem atenção nisso. 1 Coríntios 12, 4 e 6. O apóstolo diz, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Veja então que nessa tripla estrutura trinitária, que se repete aqui em Efésios, Paulo expõe que há uma unidade do Espírito, de Cristo e de Deus o Pai. Então, aqui nós estamos tratando de funcionalidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são coeternos, idênticos, mas têm funções distintas. O Pai planeja a redenção, o Filho executa a redenção, o Espírito Santo confirma a redenção. O outro aspecto a ser tratado é o tópico de número 2, o plano revelado em Cristo. O Pai se revela aos humildes. A revelação de Deus, em especial a revelação de Deus, o Pai, é uma iniciativa graciosa e soberana, que não está sujeita a nenhum critério humano, nem sabedoria, nem mesmo mérito humano. Jesus exalta o Pai acerca dessa profunda verdade ao dizer, em Mateus 11, 25, ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Esse versículo, meus irmãos, revela um princípio espiritual fundamental. Deus se oculta dos altivos e Deus se manifesta aos humildes. Subponto 2. O Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. Cristo declarou em Mateus 11, 27, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Nesse versículo, evidencia-se a exclusividade do Filho como revelador do Pai. A revelação de Deus Pai não é acessível à razão humana, mas ela é mediada exclusivamente por Jesus Cristo, o Filho eterno. O Filho é a exata imagem de Deus, o Pai. Quem vê o Filho, vê também o Pai. O outro aspecto, então, é a pessoa de Deus Pai. Veja que nós estamos tratando nessa lição a pessoa do Deus o Pai de um modo exclusivo, centrado no Deus Pai
não em ordem hierárquica, mas em prioridade ontológica, ou seja, na questão da funcionalidade. O Deus Pai tem atributos incomunicáveis, que são atributos que só Deus tem, como a autoexistência, aqui já citado, né? Deus, ele não passou a existir, ele sempre existiu, ele não depende de qualquer causa externa para existir, ele é autoexistente, ele é eterno, ele é imutável, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Há também os atributos comunicáveis da divindade no Deus Pai, como a santidade, o amor, a fidelidade e a bondade. Nós sabemos que os atributos incomunicáveis são aqueles que pertencem exclusivamente a Deus e que não podem ser, em hipótese alguma, reproduzidos pela raça humana. Mas os atributos comunicáveis podem ser reproduzidos em certo aspecto e de modo não pleno, mas sim é possível o ser humano reproduzir atributos como santidade, amor, fidelidade e bondade. Nós temos também os nomes que revelam o Pai. Já citado aqui o Elohim, que é um plural morfológico, que contém uma pluralidade em unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, o Pai, também é chamado de El Shaddai, que quer dizer Deus Todo-Poderoso. Também a expressão Adonai, em hebraico, e Kyrios, em grego, que significa Senhor ou Mestre, demonstrando a autoridade suprema e o domínio absoluto de Deus, o Pai, e ainda o tetagrama, as 4 letras do alfabeto hebraico, onde temos o Re, o Vav, o Re e o Iod, ou, na ordem hebraica, Iod, Re, Vav e Re, e onde temos a tradução do Eu Sou, o tetagrama, o Iavé. Assim, meus amados irmãos, o Deus Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, não em ordem de hierarquia, mas de prioridade ontológica, repetindo, de funcionalidade. A doutrina, então, da Trindade é revelada de modo concreto na pessoa de Deus, que é compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim, concluímos os subsídios desta lição de hoje e nos encontraremos no próximo domingo para a lição de número 3. Até lá, com a paz do Senhor.